Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Guto, eu sou professor aqui do Ápice Vestibulares, da nossa turma online de agosto. Eu vou trabalhar com vocês História do Brasil e História Geral. A gente tem muita coisa para conversar. A gente vai analisar muito Unicamp, FUVEST, Unesp, UEL, os principais vestibulares do país. Mas hoje a gente vai dar ênfase para uma dica aqui do Enem dos últimos 5 anos dos assuntos que mais caíram na prova, ok? Bom, o Brasil, o tema Brasil, História do Brasil, colonial, monarquia e república é o assunto que mais cai no Enem. E nos últimos 5 anos, essa parte do conteúdo corresponde a 45% da análise. É claro que também temos outros assuntos, como América, com apenas 4%, História Geral e questões que são consideradas questões temáticas. Por exemplo, a questão dos refugiados é uma questão temática, questões ligadas ao aborto, por exemplo, são questões temáticas, tá certo? Mas a gente vai dar ênfase aqui à história do Brasil. Se você reparar, nos últimos 5 anos, questões ligadas ao período colonial caíram 12 vezes. Questões ligadas à República Oligárquica caíram 6 vezes. Mas, levando em conta que esses temas são muito abrangentes, o campeão de questões, de forma específica, é, com certeza, Getúlio Vargas. Eu vou mostrar para você aqui uma estratégia muito eficiente para você estudar Getúlio Vargas, compreendendo os seus 5 momentos mais importantes da sua participação política na história do Brasil, ok? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem essa imagem, compreenda que essa imagem que compõe uma charge muito famosa e que já caiu em muitas questões ao longo desses últimos anos. E essa imagem, quando ela se completar, você vai perceber que ela é uma ótima forma de você elaborar aí uma estratégia dos principais acontecimentos do período considerado a Era Vargas. Essa primeira figura do Getúlio Vargas compreende a fase do golpe de 1930, um Getúlio Vargas ainda vestindo a farda que ele utilizou nesse momento, que na sua concepção foi uma concepção revolucionária ali do fim da República Velha, da República Oligárquica. Nesse período, o acontecimento mais importante foi a Revolução Constitucionalista de 1932, o famoso movimento de 9 de julho, que acabou pressionando de alguma forma a Constituição, a promulgação da Constituição de 1934. Aqui já temos um Getúlio Vargas, com a faixa presidencial, e esse período corresponde à sua fase constitucional. O primeiro Getúlio era a fase provisória, esse é o período constitucional. No período constitucional, o elemento mais abordado nos vestibulares é justamente a disputa política entre a esquerda e a direita. A esquerda liderada por Luiz Carlos Prestes, na Aliança Nacional Libertadora, e a direita liderada por Plínio Salgado, com a Ação Integralista. E é dentro desse contexto de conflito polarizado da política brasileira que o Getúlio Vargas promove, então, uma mudança importante no seu status de regime, promovendo aí o golpe de 1937. Perceba que já temos ali um Getúlio Vargas, com uma figura mais sóbria, com seu tradicional terno risca de giz e segurando muito provavelmente a Constituição outorgada de 1937. Depois desse período, temos a fase na qual, depois que o Getúlio Vargas foi deposto, depois de muita coisa ocorrendo, as leis trabalhistas, o período final da Segunda Guerra Mundial, um período ditatorial como um todo, nós temos a fase que o Getúlio Vargas se afasta do poder. Ele vai lá para sua fazenda, lá no Rio Grande do Sul, a fazenda chamada Itu, E é o momento, então, que, de forma estratégica, o Getúlio Vargas articula sua volta, para a presidência do Brasil, agora pela primeira vez,
de forma democrática, eleito pelo povo. E já na última imagem temos um Getúlio Vargas com uma arma na mão, caracterizando ali o suicídio de Getúlio Vargas, depois de um momento, né, na qual é um período de governo com muitas pressões, pressões nacionais, pressões internacionais, setores conservadores, principalmente após ali a sua relação com o atentado, né, do Carlos Lacerda. Ok? Bom, essa é uma ótima forma de compreender o período, né, do Getúlio Vargas, e mais para frente a gente conversa mais sobre isso. Se você quiser saber mais sobre Revolução Constitucionalista, disputa política, leis trabalhistas, vem com a gente que a gente vai ter muito mais coisa para conversar, ok? Bom, uma questão de 2018 do Enem retrata esse período. Então eu vou ler a questão com vocês e a gente vai analisar. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito de voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade deste exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi, letra A, superação da cultura patriarcal. Letra B, influência de igrejas protestantes. Letra C, pressão do governo revolucionário. Letra D, fragilidade das oligarquias regionais. E letra E, campanha de extensão da cidadania. Bom, na letra A não temos, obviamente, uma superação da cultura patriarcal. Essa ainda é uma questão muito presente na política brasileira durante muitas décadas ao longo do século XX, né? Até hoje é muito presente. Na letra B, não temos, na questão do voto feminino, a influência das igrejas protestantes. Nesse momento, né, as igrejas protestantes não têm nenhuma participação nesse tipo de movimentação social. Tampouco a pressão de governos revolucionários. Não se esqueçam que o Getúlio Vargas governa o Estado com mão forte e ele não cria espaço, né, para esse tipo de posicionamento político. Fragilidade das oligarquias regionais. As oligarquias regionais, mesmo silenciadas por uma ampla centralização de poder do Getúlio Vargas, né, também não participa dentro desse contexto de movimentação social pelo voto da mulher. E por fim, claro, a letra E, temos aí a campanha de extensão da cidadania, que é um processo muito característico na história do Brasil ao longo do século XX. Ok? Essa é uma questão que apenas 35% dos candidatos do Brasil todo acertaram. É uma questão considerada de dificuldade média, né? E se você acertou, né, parabéns, e a gente continua a nossa análise numa outra oportunidade. Pessoal, muito obrigado e até mais. Valeu!